Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 68 e estamos estudando o capítulo 9 desse livro. A temática que a gente vai abordar hoje, pessoal, é muito bacana, é um dos temas que eu mais gosto, né, tanto de escrever quanto de falar, né, vai ser certamente um encontro muito bacana esse de hoje, porque é uma temática que me encanta muito. É o tema da compaixão. Nós vamos falar sobre esse tema da compaixão e o quanto ele está relacionado com o poder do agora, né, com esse estado de presença, de felicidade, de paz interior, que é a temática central desse capítulo 9. Só recordando, gente, que o capítulo 9 ele foca nisso, né, no estado de paz que surge da presença e o quanto que isso nos planifica, nos traz felicidade. Então a compaixão é como se fosse um ingrediente, um dos ingredientes para que a gente consiga estar em paz, para que a gente consiga estar feliz e estar vivendo o momento presente. Então nós vamos embarcar nessa hoje. E assim, já antecipando de certa forma as coisas que vão ser trazidas, sempre que eu falo sobre compaixão, me vem em mente a sabedoria budista, né? Porque a meu ver, de todas as religiões que existem no mundo, a que melhor fala, a que melhor expõe a temática da compaixão é o budismo. Eu sou encantado pelo budismo, já li muita coisa, estudei muita coisa e vou trazer algumas delas para cá. Inclusive, o maior mestre, né, que a meu ver da compaixão na atualidade é o mestre Dalai Lama. Eu vou trazer umas palavrinhas do Dalai Lama para a gente refletir aqui hoje juntos, certo, gente? Então acompanha que vai ser bem bacana. Antes de começar, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a dar um joinha nos vídeos. É super importante vocês darem um joinha nos vídeos, gente, porque é dessa forma que o canal pode crescer e atingir mais pessoas. O algoritmo do YouTube, ele funciona a partir das curtidas nos vídeos. Quanto mais curtidas tem, aumenta o alcance e os vídeos são colocados como recomendações para outras pessoas que estiverem pesquisando temáticas da espiritualidade, né, da psicologia, de livros. E aí eles vão acabar caindo nesses vídeos e tendo essa oportunidade de expandir a consciência, aprenderem muitas coisas bacanas, certo, gente? Então eu peço essa gentileza de vocês sempre dar um joinha nos vídeos, porque isso ajuda bastante o canal a crescer e a atingir mais pessoas, certo? O pessoal no Instagram, que é o Isaías Costa 14, sempre que fica salvo eu coloco lá no IGTV, para quem quiser assistir por lá. É uma forma de expandir, atingir mais pessoas. Muitas pessoas usam mais o Instagram do que todas as outras redes, né? Hoje em dia é a rede que mais tem bombado, né? Então é uma forma que eu fiz, né, de atingir mais pessoas, certo? Então quem quiser acompanhar por lá, fique à vontade, né? É o Isaías Costa 14. Se quiserem me seguir também, vai ser uma honra, uma alegria ter vocês por lá, viu, gente? Além dos vídeos, todos os dias eu compartilho pensamentos, frases, textos meus voltados para o autoconhecimento, para a espiritualidade, psicologia, filosofia, temas que são bem assim semelhantes aos que eu trago para cá. Então é bem legal, assim, são formas da gente estar sempre aprendendo, crescendo juntos, certo, gente? Então quem quiser me acompanhar por lá, fique à vontade. Ou também acompanha esse estudo pelo podcast, né, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, né? Eu tenho nessas duas plataformas. Muitas pessoas preferem só ouvir, né? Então para quem prefere só ouvir, também tem essa possibilidade. E lá o bacana é que vocês podem fazer download, e com o download vocês ouvirem onde e quando quiserem, mesmo sem o acesso à internet. Essa é a grande vantagem do podcast. Então quem quiser acompanhar por lá, fique à vontade também. Eu já deixo sempre nos destaques, assim, é super fácil de encontrar. Já fica logo na página, bem no comecinho, tanto numa quanto no outro. Então fica a critério de vocês, aonde vocês acham melhor de acompanhar esse estudo. Tranquilo, gente? Pois vamos lá começar essa sessão que tem o título A Natureza da Compaixão. Vai ser o mesmo título que eu vou colocar para esse vídeo. Ele começa dizendo: tendo ultrapassado as fronteiras construídas pela mente, você passa a ser como um lago profundo. Sua situação de vida e o que acontece no mundo exterior são a superfície do lago.
às vezes calmo, às vezes cheio de ondas por causa do vento, conforme os períodos e as estações. Lá no fundo, porém, o lago é sempre sereno. Você é esse lago por inteiro, não apenas a superfície, e está em contato com a sua própria profundidade, que permanece absolutamente serena. Você não reage a uma mudança ao se apegar mentalmente a qualquer situação. A sua paz interior não depende dela. Você se fixa no ser, imutável, eterno, imortal. E não é mais dependente da situação ou da felicidade do mundo exterior, das formas constantemente flutuantes. Você pode desfrutá-las, brincar com elas, criar novas formas, apreciar a beleza de todas, mas não tem mais necessidade de se apegar a nenhuma delas. Aqui o que ele está falando, gente, é incrível. Ele faz essa associação com o oceano, com o mar, e eu acho essa associação incrível, né? Porque nas profundezas só existe serenidade. Se a gente olhar para o mar, nas profundezas do mar, só existe serenidade, calma, paz, silêncio. E é isso que faz com que o nosso ser, ele predomine, né? Na superfície tem as ondas, né? Tem os ventos, né? que espalham essas ondas, né? Gotículas de água para lá e para cá, né? Existe uma certa turbulência na superfície, mas na profundidade, que é quem nós somos em essência, só existe beleza, só existe silêncio, só existe a serenidade, entende? Então é muito bonito quando ele coloca isso aqui, porque ele está nos convidando a adentrarmos mais, né, nesse nosso ser interior, nessa profundidade, né, que às vezes está meio escondida, digamos assim. Na psicologia, na psicanálise, essa metáfora, digamos assim, ela é muito utilizada, né, para representar a nossa inconsciência, o nosso consciente, né, que a gente está mergulhado na inconsciência, né, a nossa profundidade, o que está abaixo da superfície é a nossa maior parte, aquilo que a gente, por mais que tente, muito disso a gente nunca vai conseguir compreender, conhecer, entende? Nós somos um mistério, nós somos um mistério absoluto. Isso é que é a beleza da vida. Ele já começa trazendo palavras que são muito poéticas, eu diria, filosóficas, para nos mostrar, né, que a gente desenvolve a compaixão a partir do olhar para essa profundeza, olharmos para as nossas profundezas e nesse contato, né, com aquilo que é mais puro, mais essencial, a gente pode entrar em contato com esse nobre sentimento que é a compaixão. Beleza, gente? Antes de continuar, gente, eu queria ler uma citação que, quando eu estava lendo, eu me lembrei, né, de um texto que eu compartilhei no blog já tem alguns anos, e tem tudo a ver com o que eu estou lendo agora, refletindo aqui com vocês. E como eu sempre faço, né, eu vou deixar aqui na descrição embaixo tanto essa citação como o texto completo lá do blog, né, que é um texto um pouquinho longo, né, tem quase 1000 palavras, né, ficaria muito cansativo ler ele todo aqui. Eu peguei só um trechinho para ler, que conecta super bem com essa parte que eu estava falando agora, refletindo com vocês. E aí, quem quiser ler o texto completo, que é super bonito, basta clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, que vocês vão cair direto lá no blog, tá bom, gente? É um texto, gente, como eu já comentei no começo, né, que eu vou falar várias coisas do budismo hoje. É um texto do Zen Budismo. O Zen Budismo é uma das frentes, né, uma das, assim, correntes, digamos assim, do budismo. É super conhecida aqui no Brasil, tem se expandido muito, né, por conta da querida Monja Coen. A Monja Coen trouxe o Zen Budismo para o Brasil, né, ela é pioneira, digamos assim, aqui no Brasil com o Zen Budismo. E aí, como ela é famosa, ela fez com que se espalhasse bastante, né? Então é bem legal a gente, assim, conhecer um pouquinho mais do Zen Budismo, porque tem muita sabedoria a nos transmitir, certo? Vamos lá, diz o seguinte, gente, essa citação, ela não tem um autor muito bem definido. Quando eu li esse texto,
eu não vi assim se tinha um autor muito bem definido. Então eu coloquei como sendo um texto da sabedoria Zen, beleza? Diz assim: a vida e os seus problemas devem ser encarados e enfrentados de frente, mas não são coisas às quais devamos nos apegar. É verdade que o dinheiro tem a sua importância, mas a pessoa que se apega a ele torna-se avarenta e escrava do dinheiro. É muito fácil apegarmos-nos à nossa beleza, às nossas aptidões ou às nossas posses, e assim sentirmos-nos superiores aos outros. É igualmente fácil apegarmos-nos à nossa falta de beleza, à nossa falta de aptidões ou à nossa pobreza, e assim sentirmos-nos inferiores aos outros. O apego às condições favoráveis leva à avidez e ao falso otimismo, enquanto que o apego às condições desfavoráveis leva ao ressentimento e ao pessimismo. Sem dúvida, o nosso apego às coisas, condições, sentimentos e ideias é muito mais problemático do que imaginamos. Zen Budismo. Esse texto é muito bonito, gente. Esse recorte que eu trouxe para cá se encaixa perfeitamente no que a gente está falando, porque ele fala um pouco sobre os extremos. A compaixão, gente, se tem uma coisa que não se encaixa jamais com ela, são os extremos. A compaixão você desperta e você desenvolve pelo caminho do meio. O caminho do meio é a doutrina budista, a sabedoria budista, ela ensina isso com perfeição, com maestria para nós. Quando você vai para os extremos, você passa longe da compaixão. Então, esse texto ele fala sobre o apego aos extremos, ao extremo das posses, né, do apego à beleza, tudo isso que é transitório, ou então o apego ao pequeno, assim, a pessoa quando não tem beleza externa, aparência física, ou então a pobreza, pessoas que pensam que a vida delas é um caos e é para ser um caos, ou seja, um desequilíbrio extremo. Quando você vai para um extremo ou para o outro, você não tem como ser feliz, você não tem como ter paz, não tem como ter presença e não tem como desenvolver a compaixão, porque está tudo junto, está tudo interligado, sabe? Então que a gente reflita sobre isso e busque o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho da sabedoria, é o caminho que faz você se conectar com a compaixão. A partir do caminho do meio, você pode expandir a compaixão de forma avassaladora e fazer um papel assim, de beatitude, né, de alguém que ajuda imenso para esse mundo que a gente vive, que é tão cheio de conflitos, tão caótico, certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa breve citação que tem altas reflexões que a gente pode fazer, e eu quis ler, né, trazer para cá para associar com o que a gente está vendo aqui e dizer para vocês a importância do caminho do meio. É pelo caminho do meio que a gente desenvolve a compaixão. Beleza, gente? Quem quiser ler o texto completo, basta dar uma olhadinha aqui na descrição que vai estar lá para quem quiser ler. É um texto lindo, gente. É um texto que eu lembro que foi super lido no blog, compartilhado, fizeram alguns comentários, né? Foi muito bom, gostei já tem alguns anos, né? Mas eu me lembro que ele foi muito bem aceito, né? As pessoas gostaram muito de ler quando eu publiquei esse texto lá no meu blog. Beleza, gente? Voltando para cá. Ele vem com um novo questionamento, né? Ele traz um questionamento e vai assim, abordando, vai explicando esse questionamento em seguida. Quando você consegue se desprender desse jeito, não significa que também se distancia dos outros seres humanos? Aqui ele está falando sobre essa coisa de você entrar, né, nesse mergulho interior, né, quando ele está falando sobre as profundezas. É muito legal você trazer esse questionamento. Muitas pessoas acabam trazendo esse questionamento porque alguns entendem, né, que esse mergulho dentro de si é como se você fosse um egoísta, não quisesse mais se conectar com os outros. Então esse questionamento ele é muito válido. Muitas pessoas fazem mesmo esse questionamento. Então vamos ver o que ele tem a nos dizer. Eu vou ler outra vez. Quando você consegue se desprender desse jeito, não significa que também se distancia dos outros seres humanos, porque ele estava falando um pouco sobre o desapego.
né? Muitas pessoas pensam que você ser desapegado é você não tá nem aí, você não tá nem aí para as pessoas, não se cuidar, né? Isso é uma visão meio maluca, porque realmente não tem nada a ver. O desapego se trata de você viver simples. O desapego é uma conexão com a simplicidade. Não tem nada a ver com você desprezar. Desprezar é outra coisa. Desprezar também tem conexão com o ego. Ele vai falar mais ou menos sobre isso, né? Claro que com a sabedoria gigantesca que ele tem, não é, Castor? Ele nos diz o seguinte: pelo contrário, enquanto você não está consciente do ser, a realidade dos outros seres humanos vai causar uma ilusão, porque você ainda não encontrou a sua realidade. A mente vai gostar ou não da forma deles, não só do corpo, mas também da mente deles. O verdadeiro relacionamento só é possível quando existe uma consciência do ser. Isso aqui, gente, é incrível essa frase. Eu vou ler outra vez. O verdadeiro relacionamento só é possível quando existe uma consciência do ser. Ou seja, quando você se conecta com o seu ser, quando você não fica só na superfície. Essa superfície que está conectada com a mente, essa nossa mente barulhenta, né, que eu já comentei aqui inúmeras vezes. Se a gente se conecta pela mente, a gente está na superfície e a gente não consegue relacionamentos mais profundos, porque os relacionamentos mais profundos, eles são de ser para ser. É dessa forma que acontece. Aí ele continua: a partir do ser, você vai perceber o corpo e a mente da outra pessoa como se fosse uma tela, por trás da qual você pode sentir a verdadeira realidade deles, como você sente a sua. Isso aqui, gente, é tão incrível, porque dentro da psicologia, e eu já comentei um pouco sobre isso aqui, existe o conceito de projeção. A gente fala da projeção de personalidade. Muitas pessoas associam a projeção apenas com o lado negativo, como se você projetasse só sombras. Mas aí tem que prestar atenção, né, gente? Porque existe sombras e existe luz. Nós somos sombras e luz. E existe a projeção do lado luminoso também. O que ele está colocando aqui é super bonito, porque se trata de uma projeção, né? Você vê o outro como uma tela da luz que existe em você. A sua luz reflete a luz do outro. É uma projeção, porém uma projeção do que há de mais belo, de mais puro. A projeção do ser. É o ser projetando com o outro ser, entende? Então, assim, isso daqui são os relacionamentos iluminados. O que ele está trazendo aqui, em outras palavras, são os relacionamentos iluminados, no qual o ego deixou de dominar há muito tempo. E quem passou a dominar foi o ser. Quando você deixa o ser dominar, maravilha. Você está no caminho certo, está no caminho de expansão, de crescimento, e você junto com o outro vai crescer ainda mais. Porque o outro, quando a gente se relaciona com outra pessoa, ela é como um catalisador. Eu já falei isso aqui, o próprio Castoli também fala. O outro é como um catalisador. Se você está nesse caminho de iluminação e o outro vai junto com você, vocês vão alcançar patamares gigantescos, assim, inimagináveis do ser, entende? Então, é muito bonito o que ele está colocando aqui. Infelizmente, são poucas as pessoas que conseguem viver na prática isso daqui, porque, infelizmente, a maioria das pessoas, elas se conectam no nível do ego. É o ego que fala mais alto. Então, isso daqui, para algumas pessoas, parece fantasia, parece ilusão, uma coisa inimaginável, né? Mas não, é possível. Desde que você se conecte com o seu ser, faça esse mergulho interior, se conectando com o poder do agora. Beleza, gente? Aí ele continua: assim, ao se confrontar com o sofrimento de outra pessoa ou com um comportamento inconsciente, você fica presente e em contato com o ser, e desse modo é capaz de olhar além da forma e sentir o ser radiante e puro da outra pessoa. No nível do ser, todo sofrimento é visto como uma ilusão, uma consequência da identificação com a forma. É o que eu estava falando, gente, é o ego. Quando a gente fala de ilusões e de forma, do que a gente está falando? Estamos falando da visão do ego, da visão egóica. Quando você está em contato com o seu ser, né, na conexão profunda com o ser,
você não está conectado com o ego automaticamente, entende? Então se trata de ilusão, se trata de formas, é a conexão com o mundo das formas, e você está em conexão com o ser puro e profundo. Milagres de cura às vezes acontecem através dessa descoberta, através do despertar da consciência do ser nos outros, se estiverem prontos. Isso aqui que ele coloca no final, gente, é bastante sutil, e se trata do contato, né, com uma pessoa que tenha muita luz, com a consciência expandida. Ele fala que muitas vezes os milagres acontecem a partir do contato com essas pessoas. Elas têm um poder, né, de transformação dos que estão próximos a ela muito grande. Então quando ele fala isso, os milagres acontecem, é nesse sentido, né? Então se você tiver a oportunidade, né, se você tiver como entrar em contato, né, com pessoas que têm uma consciência mais expandida, elas vão fazer um bem gigantesco na sua vida e você às vezes não vai nem perceber. Elas vão fazer isso de forma sutil. E é assim que atuam, digamos assim, os seres iluminados. Eles atuam na sutileza, no silêncio. Quando eles abrem a boca para falar, é sempre para falar palavras de luz, né, palavras de amor, né, que conectem o ser com o ser, né? Então é isso que ele está colocando aqui. É muito bonito, gente. Eu acho isso aqui super profundo e realmente tem um poder de transformação gigantesco quando você se permite. Ele coloca isso, né? Se estiverem prontos. Isso aqui é fundamental. Você tem que estar pronto para se conectar, né, com essa energia, né, com essa luz, e dessa forma expandir o seu ser, expandir a sua consciência. Tá certo, gente? E aí ele vem para a parte que é o cerne, né, desse tópico, que é a compaixão. Aí vem uma pergunta simples e direta. Isso é compaixão? Né, uma pessoa chega para ele e pergunta: isso é compaixão? E aí ele diz: sim. A compaixão é a consciência de uma forte ligação entre você e todas as criaturas. Mas existem dois lados da compaixão, dois lados dessa ligação. De um lado, como ainda estamos aqui como um corpo físico, partilhamos a vulnerabilidade e a mortalidade da nossa forma física com todos os outros seres humanos e todos os seres vivos. Na próxima vez que você disser: não tenho nada em comum com essa pessoa, lembre-se de que você tem muitas coisas em comum. Isso daqui é tão bonito, gente, porque ele está fazendo um convite à humildade, a nós baixarmos a nossa bola e sabermos que nós somos todos parte de um só. Aqui é como se ele estivesse falando daquela velha expressão que infelizmente já virou um clichê, né? Hoje em dia, somos todos um, né? Quando ele fala somos todos um, é mais ou menos disso que ele está falando. Você diz: não, essa pessoa não tem nada a ver comigo. Tem, ela tem sim. Nós somos humanos, você é humano, ela é humana. Talvez ela esteja com muitos desequilíbrios, né, com falhas no seu caráter muito grandes, né, muito notórias, mas isso não faz de você melhor do que ela, nem ela pior do que você. Nós somos todos irmãos, estamos todos nessa caminhada. Uns, né, estão mais avançados do que outros, mas nós somos todos, né, parte de um só, entende? Então a gente precisa internalizar isso. A gente internalizando isso, já estamos exercitando a compaixão na prática do nosso dia a dia. Daqui a alguns anos, 2 ou 70, não faz muita diferença. Os dois terão corpos apodrecidos, depois serão pó, depois nada restará. Isso é uma percepção humilde e sensata, que não deixa muito espaço para o orgulho. Isso é um pensamento negativo? Não, apenas um fato. Por que fechar os olhos para isso? Nesse sentido, há uma completa igualdade entre você e todas as outras criaturas. Né? Tem uma frase, gente, que a gente vê na filosofia, né? Eu não estou me lembrando agora, assim, qual foi o autor que fala muito sobre isso, mas tem uma frase que diz assim, bem no imperativo, né? Lembra-te que és mortal, né? Essa frase ela é muito impactante. Lembra-te que és mortal. Todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Às vezes a vida traz surpresas, a gente vai embora antes da hora, né? Então, nesse sentido, né, de que a gente vai virar pó, né, e depois nem pó, porque a gente vai
virando moléculas de outras coisas, de outros seres, né? Nós vamos virando alimento para a natureza. Nem pó a gente consegue mais ser depois de certo tempo. Então algumas pessoas são muito arrogantes, pensando que são muita coisa, que são muito importantes. Elas esquecem que elas são mortais. Então eu enfatizo essa frase: lembra-te que és mortal. Quando a gente lembra que a gente é mortal, que a gente vai virar pó, logo logo, não se sabe exatamente quantos anos são, mas é pouco, né? Porque a gente sabe que dentro das escalas cósmicas, né, uma vida, mesmo que seja de 100 anos ou mais de 100 anos, não é nada, gente, comparado com o tempo do universo. O tempo do universo a gente não tem nem como dizer, né? Na realidade eu estou sendo contraditório a falar isso. Para falar de universo, a gente não pode nem falar de tempo, porque tempo é um conceito que foi criado por nós, seres humanos. É um conceito até tipo matemático, né? O conceito de tempo. Eu não vou nem falar muito sobre isso aqui para não fugir demais, né, do tema, mas a gente o universo, né? Os mistérios da vida estão além do tempo, né? E nós, né, sendo assim uma coisa assim passageira mesmo, assim, tipo um estalar de dedos, né, nessa comparação cósmica, a gente tem que baixar nossa bola, sermos humildes e sabermos que a gente é pó, né? Do pó viemos, pro pó voltaremos. Isso daqui que ele está falando, gente, eu acho tão incrível, porque tem um autor do budismo, é bem antigo, acho que ele é do século XIII, se eu não me engano. Agora eu estou meio na dúvida, eu não vou assim afirmar com toda certeza para não falar nada errado aqui, mas se eu não me engano ele é do século XIII, um autor chamado Shantideva. Se você tiver curiosidade de ir mais além, de mergulhar fundo nessa temática sobre a morte, né, sobre a dissipação do nosso corpo físico, né, o Shantideva foi um dos maiores mestres de todos os tempos para falar sobre a morte. As suas palavras, elas inspiraram muitos autores, muitos livros dentro do budismo. Então, se você tiver curiosidade de ir além, de conhecer mais coisas sobre isso, eu convido você a botar lá no Google esse nome Shantideva e mergulhar a fundo, porque é muito bonito. Assim, eu já li algumas coisas, são realmente de uma profundidade incrível, assim, coisas que a gente vê que é de um ser iluminado mesmo, né, que falou sobre isso. Beleza, gente? Vamos lá continuar. Uma das mais poderosas práticas espirituais é meditar profundamente sobre a mortalidade das formas físicas, inclusive da sua. Isso se chama morrer antes que você morra. Morrer antes que você morra. Isso aqui, gente, é um exercício de humildade. A gente saber que logo logo não estaremos mais aqui. E quando ele fala morrer antes que você morra, é morrer para o ego. O nosso ego é deixar de ter poder, deixar de ter influência sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Quando eu li essa parte aqui, gente, até coloquei uma observação, porque isso daqui foi algo que eu falei de forma muito mais detida e extensa no vídeo lá para trás, né? Como já são muitas, né? Já são quase 70, eu vou facilitar a sua vida para que você não tenha que procurar em todos os vídeos anteriores para chegar no que eu falei sobre isso, já você poder ir direto para ele. Foi o estudo de número 13, né? O estudo de número 13, que era do final do capítulo 2, né? O último tópico do capítulo 2, eu falei bastante sobre essa questão do morrer antes que você morra, né? Da morte antes que você morra, né? É muito interessante isso, né? Para quem nunca ouviu, nunca leu sobre isso, parece meio estranho no primeiro momento, mas quando você vai lendo, vai refletindo, você vê que tem uma profundidade gigantesca e faz todo sentido essa ideia do morrer antes que você morra. Quando ele fala isso, ele está falando do ego, matar o ego, né? A influência do ego antes que a gente morra fisicamente, né? Antes que o nosso corpo ele vá, né, para debaixo da terra. Então eu vou deixar também aqui embaixo, gente, o link para quem quiser voltar, né? Para quem não assistiu esse vídeo, quiser voltar e assistir. Foi muito bom, gente. Eu falei de uma série de coisas. Eu comentei sobre um documentário, né? Eu falei sobre um documentário. Eu trouxe uma citação do Flávio Siqueira, né? Que é um cara que eu acompanho sempre, que é sensacional. Eu falei diversas coisas muito bacanas nesse vídeo
Então, para quem não assistiu, eu recomendo demais. Voltem lá, assistam, porque vai complementar muito bem as ideias desse outro vídeo com o que eu estou falando agora. Tá certo, gente? Voltando. Vá fundo nisso. A sua forma física está se dissolvendo. É nada. Então surge um momento quando todas as formas mentais ou pensamentos também morrem. Mas você ainda está lá. A presença divina que você é. Radiante, completamente consciente. Nada que é real morre de verdade. Somente os nomes, as formas, as ilusões. Isso aqui, gente, é muito incrível. Nada que é real morre de verdade. Somente os nomes, as formas e as ilusões. Meu nome é Isaías, só que eu não sou Isaías. Eu sou algo muito além disso. A minha forma é esse corpo, né, que está se mostrando aqui na frente dessa câmera. Eu também não sou isso. Isso vai embora um dia. Né? E as ilusões, tudo aquilo que foi ilusão, que eu também tenho, lógico, como todos nós, 100% das pessoas têm ilusões, tudo isso vai embora. O que fica? O que fica é tudo aquilo que está conectado com o nosso ser. O nosso ser é a única coisa que a gente consegue deixar tanto aqui, como ficar com a gente depois que a gente morre. Por isso que as pessoas têm que trabalhar o desapego. O desapego, gente, está totalmente conectado com a compaixão. As pessoas mais compassivas são extremamente desapegadas, porque elas sabem que elas são só um sopro. Daqui a pouco esse sopro vai, a gente não está mais aqui, mas a gente tem que falar sobre obras. As obras que a gente faz, elas acabam ficando. O bem que a gente fez acaba ficando nas pessoas, nos lugares, né, por onde a gente passou, entende? É muito profundo, é muito sutil o que ele está trazendo aqui, mas que vale a pena demais a gente refletir sobre tudo isso com bastante carinho, com bastante atenção. Tranquilo, gente? Aí ele já vem aqui para a parte final, a sessãozinha final dentro desse tópico, né? Vamos lá para o que ele lê, né? Só lembrando, gente, que nesse livro ele tem uma série de S's, né? Eu comentei isso lá no começo, né? Depois eu não me lembro de eu ter comentado mais. Esse livro ele é cheio de um símbolozinho que é um S, que são pausas. São como pausas para que você reflita, para que você pare um pouquinho e depois continue a leitura. É muito bom quando você estiver lendo esse livro, quando tiver cada vez que aparecer um Szinho, você faz uma pequena pausa para internalizar, para poder digerir, digamos assim, as palavras que ele está colocando. Vou até mostrar aqui, né, para vocês. É um Szinho, ó. Ele tem esse tipo um Szinho que é como uma pausa, né, para que você faça uma pausa e continue a leitura. É muito bom quando você estiver lendo, sempre você parar, né, quando tiver esse Szinho, que aí você consegue internalizar melhor a mensagem que ele está trazendo. Beleza? Aí ele continua. A realização dessa dimensão eterna, a nossa verdadeira natureza, é o outro lado da compaixão. Em um nível mais profundo, podemos reconhecer agora não só a nossa própria imortalidade, mas também a de todas as outras criaturas. No nível da forma, partilhamos a mortalidade e a precariedade da existência. No nível do ser, partilhamos a vida eterna e radiante. Esses são dois aspectos da compaixão, ou seja, da finitude, né, de que tudo vai acabar, que nós somos pó, mas também de que existe um lado em nós que é eterno, que é infinito. É muito bonito isso, a gente saber que tem os dois lados, né, que a gente consiga ficar em paz, consiga ficar serenos diante disso, serenos com a certeza de que nós vamos morrer um dia, nós somos transitórios nesse corpo físico e nesse planeta, mas existe um lado em nós que nunca morre. O nosso eu mais profundo, ele é eterno, ele é infinito, ele não tem dimensões, ele não se apega a nada. É muito bacana a gente refletir sobre isso. Quando eu estava lendo essa parte aqui, me veio muito em mente uma frase que eu já ouvi inúmeras vezes, né, do Mário Sérgio Cortella, né, filósofo brasileiro, que eu acho incrível, né? Ele fala aquela expressão que é assim, é uma forma cabal da pessoa arrogante se expressar. Ela diz: você sabe com quem você está falando?
né? Aí ele fala sempre uma explicação bem longa, assim, sobre o quanto nós somos uma formiguinha, né? Um nada praticamente diante do universo, né? Então, quando alguém fala esse tipo de coisa, ela é tonta, né? O Mário Sérgio Cortella sempre diz isso, é uma pessoa tonta, uma pessoa que não tem noção do seu lugar no mundo e no universo. Uma pessoa alguém tão assim, ínfimo, achar que é muita coisa, né? Então, com a compaixão, quando a gente desenvolve a compaixão, vem essa humildade de que nós não somos grande coisa, nós não somos quase nada, gente. Diante do universo, a gente é uma poeirinha, né? Então, a gente precisa jogar fora essa expressão que é tão arrogante, tão prepotente, né? Você sabe com quem você está falando. Ele utiliza uma expressão que eu nunca gravo, assim, tipo um subtroço do subtreco, uma coisa assim. A gente não é quase nada. Então que isso fique muito claro. A gente ter, né, os pés no chão, a gente se colocar realmente no nosso devido lugar. Desenvolver a humildade que anda de mãos dadas com a compaixão. Beleza, gente? Na compaixão, os sentimentos de tristeza e de alegria, aparentemente opostos, se fundem em um só e se transformam em uma profunda paz interior. Isso é a paz de Deus. É um dos mais nobres sentimentos de que os homens são capazes e possuem um grande poder de cura e transformação. Mas a verdadeira compaixão, como acabei de descrever, ainda é rara. Ter uma profunda empatia pelo sofrimento de um outro ser exige um alto nível de consciência, mas representa apenas um lado da compaixão, não é completa. A verdadeira compaixão vai além da empatia ou da simpatia. Isso aqui é super bacana o que ele está colocando. A verdadeira compaixão vai além da empatia ou da simpatia. Lá para trás, gente, eu fiz um vídeo explicando bem direitinho, né, a diferença entre simpatia e empatia. A empatia é você se colocar no lugar do outro, tentando imaginar, digamos assim, o que essa pessoa sente, o que essa pessoa está passando, e você se conecta com ela. Mas a compaixão vai mais além. A compaixão, ela leva você a agir, né? A empatia também leva, só que a compaixão, ela é mais visceral. Na compaixão, você faz tudo possível para poder fazer com que o sofrimento da outra pessoa cesse, né? Você realmente se coloca de igual para igual, assim, totalmente no nível que a outra pessoa está de sofrimento, né? Você se conecta com o sofrimento dela e tenta fazer alguma coisa para ajudar, né? Muito além, vai além da empatia. E a simpatia é uma coisa ainda mais inferior, digamos assim. A simpatia é você reconhecer que o outro sofre, mas você não faz muita coisa, você fica meio na sua, assim. Na simpatia, você diz, pô, cara, eu sinto muito, né? Você fala muito essa expressão, sinto muito por você estar passando por isso, mas você não faz muita coisa, né? Você se conecta, digamos assim, mas na hora de agir, você não age. Ainda é uma atitude meio egóica. Você está olhando ainda muito para si e pouco para o outro. Então a compaixão, ela vai muito mais além. Por isso que a compaixão, gente, ela exige muito o autoconhecimento. Ninguém consegue se tornar verdadeiramente compassivo sem o autoconhecimento, sem mergulhar fundo no autoconhecimento, né? Lá no começo desse vídeo eu falei sobre o Dalai Lama. O Dalai Lama, gente, é um dos maiores mestres da atualidade. Ele medita desde que se entende por gente, né? E sem contar com o lado das reencarnações, né? Que ele é a reencarnação de outros seres que vieram antes, né? Quando ele estava em outros corpos, que já vinha em todo um processo de expansão de consciência, de sabedoria. Mas assim, a gente tem que ter essa consciência de que é um mergulho profundo, né? E que exige que a gente tenha esse processo constante, né? Dessa busca. Só assim a gente consegue verdadeiramente ser compassivo, né? A gente todos os dias caminhar um pouquinho mais, né? Um passinho por dia, mas incessante, sem parar nunca. Isso tem que ficar muito claro, né, na nossa mente, né? Porque isso é um dos principais recados dentro dessa temática da compaixão. E aqui ele já vai para a parte final, né, dessa sessão, que diz assim:
Não acontece até que a tristeza se misture com a alegria do ser, além da forma, a alegria da vida eterna. Ou seja, quando tristeza e alegria se fundem, você está se conectando com a compaixão. É mais ou menos isso que ele coloca. E com isso ele encerra essa sessão, que não é tão longa, né? É uma sessão relativamente curta. A gente pôde ver ela toda hoje, né? Mas é muito profunda. A gente vê a profundidade do que ele está trazendo aqui, né? E assim, como eu comentei com vocês lá no comecinho do vídeo, eu disse para vocês que eu ia trazer palavras do Dalai Lama, né? Então eu resolvi deixar para o final, né? Para poder assim, fechar com chave de ouro esse estudo de hoje, gente. O Dalai Lama, para mim, é um dos maiores mestres. Eu me inspiro demais nele. Compartilho frases, pensamentos, já escrevi vários textos a partir das suas palavras. Ele é um grande mestre na minha vida, me ensina demais. E aí eu queria dar uma sugestão de livro, né, para a gente concluir esse estudo. E eu vou trazer para vocês, gente, um pequeno recorte, né, de um dos capítulos desse livro, para a gente ler, né, e dar uma curiosidade, né, alimentar a curiosidade em vocês que estão acompanhando esse vídeo, para que baixem o livro, ou então comprem esse livro. É um pouquinho antigo, né? Mas é super fácil de conseguir. Nos sebos, principalmente, vocês conseguem encontrar esse livro. Qual é o título dele? É um livro bem conhecido do Dalai Lama, chamado A Arte da Felicidade. A Arte da Felicidade. Esse livro, gente, é incrível. É assim, bem grande. Ele tem 300 e tantas páginas. Mas você lê, gente, nem percebe que é um livro grande. Você mergulha a fundo, quando menos espera você já terminou de ler. Então, eu estava pesquisando na internet antes de fazer o vídeo, eu vi que tem um link para vocês fazerem download. Eu vou colocar aqui na descrição o link direto, que basta vocês clicarem, que já vai direto para o PDF, que pode ser baixado, tá bom, gente? Então, aproveitem, né? Baixem esse livro, leiam, aprofundem, porque é muito bacana. Um dos capítulos, gente, desse livro, ele fala detidamente só sobre a compaixão, os benefícios da compaixão. É o título do capítulo. Um dos capítulos desse livro, ele fala sobre os inúmeros benefícios da compaixão. E aí quando eu estava eu dei uma passadinha, né, por esse livro. Eu não tenho mais ele em casa. Eu tinha esse livro, só que eu dei de presente, né? Não tenho mais ele em casa, mas eu tenho o PDF, né? Eu dei uma passadinha no PDF dele. E aí eu encontrei uma citação tão bacana, gente, um recorte, que eu quero ler aqui com vocês. E ele se encaixa perfeitamente no nosso período agora, né, de pandemia do coronavírus, porque pode nos ajudar imensamente a nós cuidarmos melhor da nossa saúde, da nossa sanidade, né, da nossa sanidade mental, do nosso corpo, para que a gente consiga ter uma boa imunidade, um bom sistema de defesa contra o coronavírus. A gente tendo um bom sistema de defesa contra o coronavírus, a gente vai passar por todo esse período de pandemia sem adoecer e ainda podendo ajudar um monte de gente, certo, gente? É muito bacana. Vocês vão ver a partir dessa leitura, né, do que eu vou passar aqui para vocês, como isso é bonito, como isso é profundo, tá bom? Ele diz o seguinte, David McLand, acho que é McLand que se pronuncia, um psicólogo de Harvard, mostrou ao grupo de alunos um filme de Madre Teresa trabalhando entre os pobres e os doentes de Calcutá. Os estudantes relataram que o filme estimulou sentimentos de compaixão. Depois, ele analisou a saliva dos alunos e descobriu um aumento da imunoglobulina A, um anticorpo que pode ajudar a combater infecções respiratórias. Tá vendo só? Infecções respiratórias. Em outro estudo realizado por James House, no Research Center of University of Michigan, os pesquisadores concluíram que a dedicação regular ao trabalho voluntário e interação com os outros, com calor humano e compaixão, aumentava tremendamente a expectativa de vida e provavelmente também a vitalidade geral. Muitos outros pesquisadores no novo campo da medicina da mente-corpo demonstraram conclusões semelhantes que documentavam que estados mentais positivos podem beneficiar a saúde física. Do livro A Arte da Felicidade.
O que ele fala nessa parte do livro, gente, é incrível. Né? O que eu acho mais bacana é que ele se baseia em estudos, né? Ele se baseia em coisas realmente da ciência, né? Estudos científicos, para falar o quanto a nossa saúde, né? O nosso sistema assim, de defesa, né? O nosso sistema imunológico, ele fica melhor, mais forte, à medida que a gente ajuda os outros. Né? Quando ele mostra um filme da Madre Teresa de Calcutá, né? Que era uma pessoa que vivia para ajudar. Ela era um poço de doação, a vida inteira dela era para ajudar os doentes, né, em Calcutá. Né, as pessoas vendo isso no filme, elas se encantavam, né, de ver o poder da compaixão na prática, entende? Então isso a gente vê o quanto melhora o nosso sistema como um todo. É como se cada célula do nosso corpo, gente, ela ficasse vibrante, né, quando a gente está ajudando, quando a gente está fazendo o bem, entende? Então, assim, eu posso me colocar como prova viva disso, né, por conta dos trabalhos voluntários. Né, eu faço trabalhos voluntários há muitos anos já, né, principalmente a partir da escrita. Né, eu escrevo na internet desde 2012, já tem quase 8 anos, né, nessa data que eu estou gravando esse vídeo. E que eu faço isso de coração, assim, por generosidade mesmo, assim, de compartilhar conhecimentos. E eu percebo o quanto que a minha saúde só melhora com o passar do tempo, né? Porque a gente, quando faz uma coisa genuína, né, querendo ajudar, né, o nosso corpo responde a isso positivamente, entende? Então, é até um convite, né, a você que está assistindo esse vídeo, se você ainda não faz algum tipo de trabalho voluntário, comece a fazer, né? Você vai ver o quanto isso é benéfico para você. Você vai ser o maior beneficiado. Muito mais do que as pessoas que você ajuda, você próprio vai ser o maior beneficiado. Nesse período agora de pandemia do coronavírus, eu expandi ainda mais esse meu trabalho voluntário a partir daqui, desses vídeos, né? Que é uma coisa que eu faço totalmente gratuita, né? E você tem todo esse acesso gratuitamente. Isso é algo incrível, gente. Então, a gente vê a partir das palavras do grande sábio, né, Dalai Lama, o quanto isso é poderoso, né? Então, nós que estamos passando por esse período tão caótico, né, de pandemia do coronavírus, um dos principais caminhos, digamos assim, para que a gente se proteja, né, desse vírus e continue seguindo a nossa missão ao longo dos próximos anos, é de forma genuína trabalharmos essa compaixão, né, e servirmos, ajudarmos de alguma maneira, dentro das nossas possibilidades. Tá certo, gente? Então, com isso eu concluo, né, esse estudo de hoje, que foi maravilhoso, achei incrível nessa temática da compaixão. Ela é muito ampla e nos leva a reflexões muito profundas. Né? Espero que tenha sido agradável, né, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Né? Então, eu reforço o que eu disse, gente, leiam esse livro. Né? Ele é super fácil conseguir nos sebos, né? Se você, porque nas livrarias hoje em dia eu nem sei se ele ainda está sendo reeditado, né? Novas edições, mas nos sebos é super fácil de encontrar. Então vocês podem ler pelo PDF que eu deixei aqui embaixo, tá? É só vocês clicarem, fazerem um download, porque foi um dos livros assim que, nossa, foi muito fundamental no meu processo de autoconhecimento. Foi um dos livros assim que eu já indiquei para milhares de pessoas, eu acredito, né? De tão bom que esse livro é. Beleza, gente? Então, com isso a gente conclui essa temática da compaixão. No nosso próximo vídeo a gente vai iniciar uma nova sessão dentro do capítulo 9 desse livro do Eckhart Tolle. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.